Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então tá aí, a terceira viagem de Paulo, ele sai lá de Antioquia da Síria, vai entrar na Ásia, vai passar lá por Antioquia da Pisídia também, vai chegar em Éfeso e depois em Esmirna, vai passar por Pérgamo também, e assim ele vai até a Macedônia, aquela parte da Grécia lá. Com relação ainda às considerações iniciais, a gente viu semana passada o significado das 7 igrejas de Apocalipse. Basicamente são duas interpretações principais sobre esse assunto. Uma delas, a primeira delas, defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Então vamos para a segunda linha de interpretação. Ela defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas, elas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Esse autor aqui, ele defende então a primeira linha de interpretação, que seriam as 7 eras da igreja, cada igreja representando um período sucessivo na história dela. Então ele diz assim, ó, o período de Esmirna é conhecido como o tempo do martírio. Para esse autor, trata-se do segundo período da igreja, que vai do ano 100 a 313 para ele. Pobreza, miséria, perseguição, encarceramento e martírio afligiam a igreja nesse período. Os cristãos eram pobres em bens deste mundo, mas ricos em bens espirituais. A riqueza espiritual de Esmirna, ela opõe-se à sua pobreza material. Ela sofreu severas perseguições, muitas das quais movidas pela comunidade judaica, que instigavam as autoridades pagãs a perseguirem os cristãos. Foram eles quem ocasionaram o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. Tertuliano fala das sinagogas como fontes de perseguição contra os cristãos. Um dia profético equivale a um ano literal. Portanto, a tribulação de 10 dias refere-se aos 10 anos de perseguição entre 303 e 313, sob o governo do imperador Diocleciano. Para esses fiéis mártires, o Senhor não tem reprovação. O período termina com a promulgação do Edito de Milão, assinado por Constantino no ano 313, dando liberdade para os cristãos adorarem o seu Deus livremente. Dedicatória à igreja de Esmirna. Então Jesus se apresenta dizendo o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Os elogios para essa igreja: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. A igreja não foi repreendida, ela não teve repreensões, Esmirna. O aconselhamento a essa igreja: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E como promessas, para fechar essa parte aqui, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 8, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então a gente lembra ali de Apocalipse capítulo 1, a gente já estudou ele há algum tempo atrás, já até bem distante. Ele vai dizer assim: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. No caso aqui se referindo a João. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. E a gente vai continuar ali no versículo 9 agora, ele vai dizer: conheço as tuas obras e tribulações, no caso, em outras versões, conheço as suas aflições. Atos 14, 21 e 22, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ainda em Romanos, capítulo 8 agora, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Apocalipse 2:9, ele conhece as nossas aflições, a sua pobreza, mas ele diz, mas você é rico. Ele diz ali, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ele vai dizer assim, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:9, isso aqui é lá para a igreja de Filadélfia, a gente vai estudar ainda. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer. Aí a gente recorre lá em Mateus para ver essa reflexão, essa aplicação para a nossa vida. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, também dentro desse contexto, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Marcos 13, versículos 12 e 13, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 8, aqui falando que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, lá no versículo 34, diz assim, então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes,
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.